Quando o assunto é comprar imóvel, o que vale mais a pena? Comprar imóvel novo, na planta ou usado? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing no grupo SP Imóvel e aqui neste vídeo nós falaremos sobre um tema de uma forma bem mais breve, tá? Tentarei ser o mais objetiva possível para falar para você que está aí com a pretensão de comprar algum imóvel, para você saber avaliar qual cenário compensar mais para ti. E são 3 cenários, tá? Quer comprar um imóvel na planta, um imóvel novo já construído ou então comprar um imóvel usado, tá? Então aqui a gente vai conversar aqui um pouquinho, te dando alguns benefícios desses cenários para você conseguir avaliar qual se encaixa melhor aí na sua situação. Bom, e o primeiro cenário é com relação à compra de um imóvel usado, tá? E ele possui sim algumas vantagens e algumas desvantagens quando comparado com os outros cenários, que seria a compra de um imóvel na planta ou um imóvel novo já construído, tá? Mas falando aqui sobre os imóveis usados, uma vantagem é que muitas vezes ele pode ser um pouco mais barato, né, comparado a um imóvel novo, ou até mesmo aquele imóvel usado, ele já esteja pronto para você residir nele, já tem alguns móveis, é só você se mudar mesmo. Existem situações como essa, e existem outras que não, que aí você tem que levar seus móveis, ele talvez não esteja num estado tão bom assim, tá? Mas falando sobre algumas das vantagens, seria essa, que você tem maiores chances de já conseguir se mudar para ele, tá? Devido à sua estrutura, à sua real condição. E da mesma forma que pode ser uma vantagem essa dele já ser usado, ele já contar com alguns móveis e alguma boa condição para você usufruir desta propriedade, também pode ser uma desvantagem, porque muitas vezes também esse imóvel já usado, ele pode não estar em tão boas condições assim, ou até mesmo ele estar com alguns danos estruturais ocultos ali por uma pintura, né? Pode contar ali com algumas questões em que o vendedor ele não tenha jogado tão limpo assim contigo, tá? Você corre esse risco, mas pelo amor de Deus, não estou afirmando que é sempre assim. E justamente por isso, caso você esteja pretendendo comprar um imóvel usado, e se você tem condição disso também, você pode recorrer a um especialista, a um engenheiro, para ele de fato averiguar ali as reais condições dessa propriedade, para ele falar se tem alguma coisa que está sendo omitida ou não de você, para que você faça uma compra consciente. Mas aí também já fica aquela nossa dica para quem está vendendo, tá? Jogue sempre limpo, seja transparente com quem está comprando o seu imóvel, porque a gente não gosta de trabalhar com mentiras, né? É óbvio que a gente quer vender a nossa propriedade, a gente quer valorizá-la ali na hora da venda, mas a gente não pode agir de má fé, porque aí a gente evita muitos problemas ao longo dessa negociação, até mesmo após a venda. Se a gente falar da principal vantagem comparada, né, de um imóvel usado comparado aos outros cenários, é com relação, principalmente quando a gente fala a apartamentos, tá? Porque atualmente os apartamentos que estão sendo construídos, que estão sendo lançados por aí, eles são cada vez mais compactos. Então, muitas vezes, se você vai comprar um apartamento já usado, ele tem uma maior probabilidade de ter uma metragem total maior comparada aos estilos que estão sendo construídos atualmente. Então, essa é uma das principais vantagens, né? Eu aposto que você já ouviu alguém falar do tipo, eu prefiro comprar apartamento antigo, porque, nossa, apartamento antigo é muito mais amplo, tem os cômodos bem maiores e tudo mais. Então essa é com certeza uma das principais vantagens. Agora fica aqui algumas dicas também de especialistas com relação a alguns cuidados que você tem que ter quando você optar pela compra de um imóvel usado.
E o principal ponto de atenção é com relação às documentações dessa propriedade, tá? A gente já fez um vídeo por aqui explicando a importância dessas documentações estarem em dia, porque elas podem refletir ali no momento de você vender aquela propriedade. Então aqui fica a nossa dica para você que está querendo comprar algum imóvel, para você ficar de olho principalmente nas documentações. E a principal delas é com relação ao registro do imóvel. Por quê? Você, comprador, tem que averiguar se de fato aquela pessoa que está querendo vender o imóvel, ela de fato é a proprietária dessa residência, né? Dessa propriedade. Porque existem sim situações em que as pessoas, elas vendem algo que não é delas. E aí você cai num golpe, você, né, acaba fazendo uma compra que você perde ali aquele dinheiro do sinal de compra que você dá ali, que você assina, a entrada do financiamento, enfim. Então é muito importante que você averigue essas documentações para evitar estar caindo em algum golpe, tá bom? Um outro tipo de documentação que também é muito importante você averiguar é com relação à quitação ali de dívida ativa, né? Se tem alguma dívida ativa em aberto aí, ou se tá tudo negativado, né? Negativado no sentido de não tem nenhum débito em aberto, principalmente com relação ao IPTU. Porque se você compra esse imóvel com alguma irregularidade, você acaba assumindo essa responsabilidade para quitar essas dívidas, tá? Então é muito importante que você avalie, que você consulte essas questões para você não ter dor de cabeça e prejuízos aí a partir do momento da compra dessa propriedade, tá bom? E só para encerrar essa parte com relação à sua conferência, as documentações desse imóvel usado, caso trate-se de um apartamento, tá? Verifique também se não tem nenhum débito em aberto com relação ao condomínio, se não ficou nenhuma mensalidade aí do condomínio em aberto, porque você também pode ter problemas com relação a esse ponto, tá? E ó, fica mais uma dica aqui. Caso você prefira, vale muito a pena você recorrer a um administrador aí, especialista em compra e venda de imóveis, porque ele pode, essa assessoria imobiliária, ela pode também te ajudar na análise dessas documentações para você saber se está tudo em ordem ou não e você não assumir dívida que não é sua e você ter problemas. E quando eu falo problemas, dependendo da gravidade, você pode perder até o direito à posse dessa propriedade, tá? Você pode pagar, comprar tudo direitinho, mas devido a essas documentações não estarem em dia já do antigo proprietário, você pode arcar com penalidades bem sérias e que vão doer muito o seu bolso, tá? Te trazer transtornos gigantescos. Então fique de olho aí nessas questões que a gente levantou aqui agora. Bom, o próximo cenário é com relação à compra de um imóvel na planta e ele possui sim algumas vantagens, mas a principal delas é que você acaba comprando um imóvel por um preço bem menor do que se você estivesse comprando um imóvel já pronto, novo ou até mesmo um imóvel usado, tá? Você acaba pagando por um valor assim bem mais em conta, só que aí você acaba aí caindo numa desvantagem, dependendo até aí do que você tá pretendendo, do que você planeja ou da sua situação. A desvantagem seria que você fica dependendo do prazo da construtora ser mantido. Então, muitas vezes você está comprando um imóvel na planta, só que você só vai ter direito à posse dele daqui 3 anos, por exemplo. Tá? Você só vai conseguir pegar aquele imóvel para residir daqui 3 anos, enfim, vai depender do prazo da construtora. E aí você pode cair numa outra desvantagem, que é um risco, tá? Que se você fecha algum contrato de imóvel na planta com alguma construtora que não seja renomada, que não seja séria, né? Ela pode não cumprir esse prazo, ela pode atrasar. E assim, até mesmo construtoras mais sérias, elas podem passar por alguns empecilhos aí, pode acabar acontecendo esse prazo na entrega, podem existir alguns problemas e atrasar a entrega, te gerando maior transtorno, né? Maiores prejuízos também, ou até mesmo
você corre o risco de fechar algum negócio com alguma consultora que não seja séria e que, assim, desapareça. Existem situações, existem casos, é óbvio que são minoria esses casos, mas existem construtoras que na verdade não são construtoras, né? Eles vendem imóveis na planta e se você não passa por todo um processo de análise correto, né, verificando ali a idoneidade dessa empresa ou não, você pode acabar assinando um contrato com uma consultora que nem existe, por exemplo, e cair num golpe e nunca receber aquela propriedade. Então, é um risco que você corre, tá? De atraso de entrega e também de fechar negócio com uma empresa que não seja séria e você perder dinheiro, tá bom? E aí, até a desvantagem falando do atraso da entrega dessa propriedade, se você tá pagando um aluguel, pensa, vai atrasar 6 meses, são mais 6 meses de aluguel, mais o pagamento ali de financiamento, né, seja com a construtora ou com o banco, enfim. Então, tem que colocar tudo isso aí na ponta do lápis para você ter ciência dos riscos que você corre e você ter um bom planejamento financeiro para você não se endividar muito. Mas falando do lado bom, a partir do momento que você compra um imóvel na planta e você acaba pagando menos por ele, especialistas dizem que após a entrega desse imóvel, ele já está mais valorizado do que estava no ato da sua compra. Especialistas dizem que um imóvel, após a sua construção, ele chega a ter um aumento de 1/3 do seu valor comparado ao seu valor na planta. Então aí é uma excelente oportunidade é um investimento super rentável para você. Então, se você tem essa condição de fazer essa aquisição, é uma boa pensando em rentabilidade, pensando em investimento, tá? Bom, e o terceiro e último cenário é com relação à compra de um imóvel novo. Ele já está ali construído e ele é novo. Então, quando você recorre a essa prática, significa que você está comprando uma propriedade que não teve nenhum outro dono antes, ou seja, você está comprando algo novinho ali, você é o primeiro dono, você vai conseguir pegar tudo aquilo que é novinho, né? Que às vezes a gente tem aquele apego de, nossa, imóvel zero bala aquele imóvel e eu vou deixar aquele imóvel com a minha cara. Vou ali investir nele e deixá-lo com a cara que eu sempre sonhei, que eu sempre quis, do meu gosto. E isso é uma proposta super legal, né? Porque você tá pegando aquela propriedade e deixando de acordo com o seu gosto. E mais do que isso, que é uma excelente vantagem, é que dependendo do tempo que você está comprando ali, o tempo que esse imóvel ele ainda não foi vendido, então pode ter sido logo na entrega, né? Logo no lançamento, ou até 1 ano, 2 anos após o lançamento do prédio, né? Do prédio não, do imóvel em si, significa que você também pode contar com a garantia da construtora. Aí vale a pena você ver em negociação quantos anos você tem de garantia, se essa garantia existe. Então você, de certa forma, está resguardado por ela, caso esse imóvel apresente algum problema, tá? Mas é claro, existem alguns fatores que podem impactar ali naquelas, por que ele não foi vendido? Não é um imóvel tão novo assim, né? Mas ele ainda não foi comprado por ninguém, por quê? Será que tem algum problema estrutural? Enfim, é importante você sempre questionar isso para o vendedor, tá? Para entender o porquê que aquele imóvel ficou parado, caso ele não seja assim tão recente, não seja um lançamento tão recente assim. É importante você perguntar isso, mas também considere que às vezes outras pessoas se interessaram, mas não deu certo a negociação. Também pode acontecer isso, tá bom? Mas é aquela coisa, é válido sempre você perguntar o porquê. Por que ainda não foi comprado aqui, tá bom? Então fica essa nossa dica para você. E uma desvantagem que pode acontecer comparado aos outros cenários, né, a comprar um imóvel usado, por exemplo, é que dependendo do tipo de negociação que você faz, você tem que fazer ali toda a finalização, todo o acabamento do imóvel. Aí você tem que, né, investir um dinheiro maior em piso, fechar a sacada, por exemplo, se é um apartamento com uma sacada grande, você tem que pagar, né, não é obrigatório, mas
pro seu conforto. Você tem que investir em vidros, investir em pintura, investir em algumas outras coisas que a curto prazo pode te gerar um maior gasto, é óbvio, né? Mas aí também tem aquele viés que eu trouxe para vocês aqui logo no começo, que você vai deixar o apartamento com a sua cara, do jeito que você quer. Você é o primeiro dono, você vai trazer ali o seu DNA para aquele imóvel, tá? Então, é uma desvantagem e uma vantagem ali no mesmo patamar, tá? Mas se você já se planejou muito bem antes, você já está preparado para isso, então certamente é uma vantagem, certo? Bom, seja qual for o cenário que você escolher, se vai ser a compra de um imóvel usado, um imóvel novo ou na planta, é muito importante que você leve tudo com muita seriedade, que você recorra a profissionais, que você pesquise ali se a empresa que você está negociando, se o comprador que você está negociando, tratam-se de pessoas confiáveis, tá? Então, quando você tem um profissional, um especialista da sua confiança te dando suporte aí durante essas pesquisas, torna-se muito mais fácil e menos arriscado, tá? Mas leve bastante a sério, porque esse é um passo muito sério, muito importante na sua vida e que se você se planejar muito bem, eu tenho certeza de que né, você bem planejado e bem preparado, eu tenho certeza de que vai ser uma grande conquista e uma grande vantagem aí para você e para toda a sua família, certo? E olha, um conteúdo que a gente já publicou por aqui, que eu acredito que possa te ajudar bastante também, que se você tá aí nessa fase de pesquisa de imóvel e tudo mais, é você estar por dentro das etapas envolvidas no financiamento imobiliário. Então, se você vai recorrer a essa prática aí, eu acho que é muito válido você estar por dentro de como acontece. E esse vídeo está aparecendo como sugestão agora aqui na tela para você. E eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Coloca a sua opinião, se você comprou, se você está procurando algum imóvel e qual desses 3 cenários que é. Conta aqui pra gente. Eu tô super ansiosa para saber o que tá se passando contigo agora, tá? Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão ou não, Tainara? Não concordo com o que você falou ali em tal ponto. Coloque aqui pra gente, que é muito importante a gente ter outras visões também desse mesmo assunto. Combinado? E agora, sério, vou ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua atenção e até mais. Um beijo!